Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Pais no Espectro, né? Meu nome Olá. é David, porque né? Teve um né sem sentido. Olá, meu nome é Ellen, bem-vindos. Hoje, terceiro episódio. Exato. Nós vamos abordar um tema que é interessante, tá? Que nós vemos, a gente estava conversando já antes, que ele tem os dois lados, né? Um lado bom e um lado não tão bom assim, né? Que são as redes sociais. Sim. Você que está assistindo aí, com certeza você deve ter um Instagram, Facebook, Orkut. Não, Orkut não mais. Vou voltar a dizer que é da minha época o Orkut. Mas se tiver Orkut, me chama pra fazendinha, que eu gostava. Mas então, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto das redes sociais, o que a gente tem visto, né, nas redes sociais, esses dois lados aí. Né, o lado bom e não tão bom, igual eu falei. E o que você tem a dizer? Bom, senhorita que nós Ellen? temos para conversar sobre isso, né? A partir do momento que a gente começou a entender como funcionam as redes sociais para falar do autismo, a gente se assusta em alguns pontos, porém, em outros, agrega muito. Vem muita informação boa. Sim. Inclusive, terapeutas falando sobre clínicas, criando Instagram para mostrar qual é o trabalho que é feito. Né? Tem o trabalho para autistas específico que é bem conhecido, que é o Aba Denver. Eu, até então, antes de entrar no mundo autista, eu não conhecia sobre... A gente não conhecia nada, né? Nada. Tudo novidade. Sim. Tem muito conteúdo que a gente pode utilizar na vida da gente para poder ajudar... Que ajuda mesmo, né? Tanto a família quanto o autista. Existem filmes falando sobre autismo, existem pessoas mostrando a rotina, a parte genial do autismo, né? Os gênios, as pessoas que têm hiperfoco, que conseguem fazer contas rapidamente, que têm uma memória magnífica, mas o dia a dia, o cotidiano, já não é bem assim. Então, antes da gente colocar o pé em alguma... entrar na rede social, vamos dizer assim. A gente precisa conversar com pessoas que têm, sim, vivência nisso, e principalmente terapeutas. Uma coisa é você dar o apoio para o seu filho, outra coisa é você ter conhecimento sobre o assunto. Então, juntou essas duas informações que a terapia costuma passar, aí você consegue dar um suporte maravilhoso para o seu filho, para sua filha, para o seu irmão, enfim, para quem tem realmente necessidade que está dentro do TEA. Uma coisa que a gente vê o pessoal falando muito é que nem você comentou essa coisa da glamorização do autismo, né? Eles associam a pessoa, igual você falou, ser autista com ser super inteligente. A gente sabe muito bem que não é isso. A gente vive isso, né? O nosso pequeno, a gente até comentou isso já no outro vídeo, que ele sabe o alfabeto russo inteiro, tanto falando quanto escrevendo o alfabeto russo inteiro, né? Já comentei isso com pessoas próximas e as pessoas falam, nossa, ele é super inteligente. Então, é legal, é uma coisa interessante, uma coisa intrigante numa criança de 3 anos e meio saber o alfabeto russo inteiro, mas é aquela coisa, não é funcional, né? Não tem uma utilidade para ele isso hoje, né? Ele sabe o alfabeto russo inteiro, estava até vendo, acho que o japonês, até um tempo atrás também, né? Mas ele não sabe falar um bom dia, boa noite, tô com fome, tô com sede, né? As coisas mais básicas e realmente necessárias que ele precisaria. E a gente vê isso se propagar muito na internet, como pegando esses pontos específicos da criança, da pessoa dentro do espectro do autismo e fazendo com que passe uma imagem que é uma pessoa super inteligente. A gente sabe que tem a superdotação, né, que tem alguns que realmente desenvolvem áreas específicas que podem agregar muito para o dia a dia dela e de outras pessoas, né? Só que a gente sabe que não são todos que são assim, né? O autismo não vem... E até se algum profissional estiver assistindo esse vídeo, me corrija se eu estiver errado também, mas até onde eu pesquisei e vi, o autismo não necessariamente traz a superdotação,
né? Não necessariamente ele vai ser mega expert em algum assunto aí que tem uma utilidade, né? Interessante. Uma outra coisa também que a gente estava comentando antes aqui é sobre o autodiagnóstico, né? Nossa. Entra É preocupante. Muito. Desculpa dar risada, mas assim, acaba sendo meio que irônico pra gente que vive isso. A gente sabe que não é você respondendo lá, olha, Instagram, é no Facebook, né? Que tem muito isso, né? Faça o seu diagnóstico de autista para saber se você é autista, gente. Tem pessoas que descobriram que são autistas há pouco tempo, depois da fase adulta. Então, imagina o bombardeio de informações que não vem e as respostas que não vieram também para ele entender por que ele tinha certo costume, por que ele não conseguia fazer certas tarefas. Então, depois, para ele saber realmente se ele era autista, ele precisou fazer uma terapia, passar com o neuro, com um um profissional, acompanhamento, né? Exato. E aí, depois, ela conseguir entender qual era o diagnóstico dela, né? E quando se fala, eu descobri depois dos meus 30 anos que eu era autista, é muito complicado, é muito delicado. Então, não é uma plataforma... O Facebook tem muito disso, né? Responda algumas perguntas aqui. Não, eu vi esses dias atrás, eu acho que foi essa semana, inclusive, tava lá, faça seu teste para autismo. Eu não me meti nem em olhar para ver o que era, sabe? O que se passava nesse teste, porque não faz sentido. Eu já fiz uma vez, mas já sabendo, né? Que eu queria ver até onde que ia isso daí. Era uma bateria de perguntas. É aquele negócio, eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu também tenho isso. Às vezes você acha que você tem uma coisa e você não tem essa coisa. Você não foi diagnosticado e você não tem a certeza. De repente a pessoa... sei lá, de vez em quando esquece alguma coisa, que acho que é normal hoje em dia, né, nessa correria, falar, eu tenho TDAH. Eu me distraí com uma coisa, eu tenho TDAH. Eu esqueci alguma coisa, eu tenho Alzheimer. Não é assim. Rede social não é fonte de pesquisa legal. Não estou falando que é tudo inútil, não é isso. A gente sabe que tem muita coisa útil, né? Aquele doutor Tiago Castro, acho que é. Tiago Castro. Doutor Tiago Castro, que ele é especialista, né, nessa parte de TEA. E estuda ainda. O filho dele né, se eu não me engano. Ele estuda, ele passa as informações, está sempre evoluindo, está sempre correndo atrás. A gente viu até um tempo atrás, não sei se você chegou a ver, ele meio que fazendo uma parceria com o Marcos Mion, entrando em contato com o Marcos Mion também, né? Então, assim, ele é uma pessoa que está ali para agregar. Mas, assim, não são tantas pessoas assim, tá? E esse negócio, com certeza ele não vai disponibilizar para vocês um teste no Instagram para você entrar, preencher alguns dados. E nesse que eu preenchi, aí entra a sacanagem também, né? Porque eu preenchi tudo, sabendo que ia ter alguma coisa já. Eu só queria ver até onde que ia. E no final, para ter o seu resultado, coloca aqui o seu número de cartão de crédito. Coloca aqui o seu número de cartão de crédito que nós vamos passar o resultado para vocês. Gente. Se isso existe, provavelmente é porque as pessoas utilizam. Sim. Né? E a gente acaba ficando frustrado, porque desvaloriza tantos profissionais dessa área, psicólogos, terapeutas, fono, TO. Gente, desvaloriza tanto que parece que não você consegue ler 2 páginas de uma revistinha e entender sobre o autismo e falar dele com prioridade. Não é assim, sabe? Eu acho que quanto mais informação a gente for atrás, melhor a gente fica mais informado, né? E também se blinda, né? Se blinda de outros tipos de informações. Mas eu vejo que tem muitos terapeutas, muitas pessoas que vivenciam o autismo, que falam com prioridades, coisas assim, que tem nexo, que faz sentido, que é usual, que dá para poder, sabe, utilizar no dia a dia da gente, em alguma situação mais delicada. Mas eles precisam existir para que o autista tenha um suporte digno. Porque, e aí, se você tem um diagnóstico feito pelo Facebook.
Não vou colocar muito nome assim, né? Ah, mas é que o Facebook é o que mais aparece esse tipo de testes, assim. E aí você vai fazer o que depois? Eles te indicam o que fazer depois? Eu, pelo menos, acredito que não. Então, cuidado com esses diagnósticos que não são feitos por pessoas que conhecem realmente, né, o que se passa. Às vezes a gente está no desespero de saber, de ter alguma informação e acaba procurando. Mas o ideal é você realmente procurar um psicólogo, um terapeuta. Pessoalmente, né? Pessoalmente. Ir até lá, né? Para ter a certeza. Né? Se realmente... E às vezes, que nem eu estava comentando, você responde, lá no questionário que aparece, eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, então eu sou, então não é assim que funciona. Eu descobri que eu tenho TDAH com 25 a 27 anos, não lembro de exato. Mas você fez o quê para saber se eu você procurei terapeuta e demorou basicamente 1 ano e meio para eu ter todo o resultado. E aí diferencia o tipo, tem TDA, TDAH, enfim, tem várias formas. Inclusive, vocês provavelmente vão ver sempre essa folhinha aqui na mesa. Uma colinha aqui, tá? Porque eu preciso de um roteiro. Se eu não tiver um roteiro, eu me perco e só o fato de olhar para a câmera e olhar para ele, e nesse momento eu posso me perder, né? E eu acho que muita gente já reparou que às vezes eu falo, é porque eu estou buscando justamente por ter perdido o meu foco aqui aonde eu estou olhando. Então eu tenho que olhar para um ponto em alguns momentos, porque eu tenho muita distração. Minha distração, ela me acompanha desde quando eu nasci, então... Mas, de novo, você só soube realmente do diagnóstico não por conta de uma rede social que tinha um teste, você escreveu lá e foi. E deu isso. Você foi atrás de um profissional realmente qualificado para poder... Sim. Né, você, assim, se você quiser procurar, de repente, contatos dentro da rede social que te levem até esse profissional, beleza. Mas, de novo, testes de rede social não funcionam. Sim. Não é assim que funciona a história. Tem o Dr. Tiago Castro, ele fornece alguns cursos, inclusive para profissionais da área, e são maravilhosos, mas ali ele mostra o trabalho todo que é feito, né? Ele não vai passar nenhum teste para você fazer em rede social, porque eu não vejo aquilo ser extraordinário de não falar, vejo sentido, né? Na verdade, né? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você não vai ter o apoio que você precisa. Então a gente está vendo que a gente tem os dois lados, né? O lado mais complicado da história, que as coisas não são tão fáceis, a gente quer tudo muito fácil e não é assim, né? Nada vem tão fácil desse jeito. Mas também tem um lado bom, né? Que são as pessoas que realmente estão ali dispostas a ajudar, né? Ela não vai te dar o diagnóstico ali, mas para quem já tem o diagnóstico principalmente, eles vão orientar em algumas situações que podem ajudar você no dia a dia. E eu tenho certeza que se você não tem o diagnóstico, é uma coisa que eles sempre frisam, é você, de novo, a gente está batendo muito a mesma tecla. É buscar o apoio de um profissional para poder saber se realmente tem. E nesse ponto ajuda porque ele desmistifica o TEA, né? Traz muita informação que as pessoas não conheciam. Tem também o que muita gente fala da exposição em redes sociais. Isso é uma coisa que particularmente também a gente não faz, de ficar expondo o nosso pequeno. De vez em quando tem uma foto ou outra em stories, assim, né? Mas assim... É mais foto ligada à família, né? Mais foto, até porque nosso perfil particular é mais fechado também. Mas assim... não glamorizando, igual as pessoas gostam de fazer muito, né? Glamorizar o autismo, né? Achar como se, nossa, que lindo, ele é autista. É o que eu já vi. Falo pelo que eu já vi. Tem um pai, eu vou buscar o nome dele e vou trazer aqui para vocês, que ele traz o filho dele que é autista e mostra o dia a dia, o cotidiano, assim como tem outros pais ou mães também que fazem da mesma forma. Só que existem outras pessoas, eu não vou falar que é de má fé, vou falar que é mal informada, que elas expõem um autista, olha, meu amigo autista, dentro de uma sala de aula, e kkkk. Gente, calma, não vai expor uma pessoa assim, porque é uma situação tão
constrangedora, tanto para o autista quanto para quem está assistindo também. Imagina os pais Sim, né? Essa criança, né, vendo e a criança isso. estava totalmente incomodada, né? Não era criança, era um adolescente. Estava totalmente incomodado porque estava acontecendo uma brincadeira na sala de aula e ele estava super incomodado, não conseguia fazer nada que a professora colocava. E a menina filmando. Expondo. Então, por mais que vocês queiram ajudar, ou então achar que uma situação está normalizada por ser autista e ser um colega seu de classe, ou um colega de trabalho, que seja, não tem como você expor uma pessoa dessa forma e todo mundo achar normal. Não é legal, né? Então, só uma coisa, a gente fala muito de criança, mas existem autistas adultos também, tá? É que, igual a gente comentou desde o nosso primeiro vídeo, né? A gente tá falando da nossa vivência. Né? Nós temos um pequenininho que vai fazer 4 anos dentro do espectro autista. Então, assim, só para, né, deixar claro isso. Sim. Que a nossa vivência hoje é com uma criança, né? Mas existem também hoje adultos, né? Dentro do espectro autista também, tá? Uhum. Tem. E tem o diagnóstico tardio, que a gente já comentou. Que tem gente que sofreu de bebê, criança, adolescente a vida toda com alguma situação e foi descobrir depois. Aí vem o certo comentário, né? Então virou moda ser autista. Não é que virou moda. Da mesma forma que não existiam médicos especialistas, foi necessário criar algumas especialidades para poder estudar sobre o assunto. E ninguém parou de estudar até hoje sobre o autismo e outras situações também. Nunca vai acabar isso, né? Tanto pra gente que é leigo e tanto para profissional. É tipo de uma condição que eternamente a gente vai aprender. Vai ter uma coisa nova, uma coisa diferente, né? O legal da gente estar discutindo isso aqui é que nós já tivemos alguns retornos. Eu recebi uma mensagem de uma vozinha, de uma autista, a Roseli, se ela estiver vendo a gente, um beijo. E conheço ela pessoalmente. Ela me mandou mensagem dizendo que a netinha dela é autista. Então, pode ser que ela não tenha conhecimento e tenha passado por algumas situações que deixou ela sem saber para onde ir. E vocês também que devem estar assistindo, provavelmente tenham também alguma situação assim. E a gente até pede para vocês puderem escrever para a gente conversar sobre, né? Isso, nos comentários deixei, se vocês passaram por uma situação dessa. Uma situação positiva, né? Uma situação negativa também que pode ter acontecido devido à rede social, né? De repente alguma coisa que aconteceu, você fala, nossa, fiz uma foto, algum comentário e veio aquela galera do hate lá falando asneira, tal, que a gente sabe que tem isso. Escreve aqui nos comentários pra gente saber, né? É legal a gente saber que não que aconteceu isso, mas assim, pra todo mundo que estiver dentro dessa comunidade saber que nós temos cada um o seu familiar, a sua presença ali do autismo em casa, né, ou bem próximo, mas a gente não está sozinho, né? Então, o compartilhar experiências eu acho muito válido. E é uma forma da gente se entender também, né? Uma forma de se comunicar com pessoas que não viveram isso, que não passaram nem perto de ter um filho autista. Inclusive, no episódio 2, no anterior, eu estava querendo lembrar qual era o nome do local que o pessoal antigamente colocava as pessoas que tinham algum problema mental, vamos dizer assim, que era no hospício. Mental, né? Qualquer criança ou adolescente, até adulto mesmo, que tinha algum problema mental, a mãe não dava conta porque não sabia como cuidar, era colocado no hospício e lá ficava. Então, ninguém tinha conhecimento e era tratado. Todo mundo lá no hospício era tratado tudo igual. Não tinha um tratamento. Né? Eles não iam lá para fazer uma terapia, para se tratar, não. Era remédio atrás de remédio para se acalmar. Vulgarmente chamados de loucos, né? Sim, vulgarmente. Infelizmente. E a gente sabe que
isso existe ainda hoje, tá? Não os manicômios, mas... Ah, tá. Ixi, falando, aonde isso? Mas o tratamento, né? Com essas pessoas que têm alguma condição invisível, né? Que a gente fala. E a nossa luta também é para que isso acabe. A gente sabe que é complicado isso terminar, mas a gente tenta levar o máximo possível de informação. E uma das maneiras que a gente tenta ajudar é através das redes sociais, tá? Inclusive, se vocês não sabem, a gente também tem o nosso Instagram, que é o Paz no Espectro, tá? É Paz, _ Espectro, tá escrito aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha, para seguir a gente lá, tá? A gente ainda, como tá tudo muito no começo, a gente está se organizando para fazer as postagens com frequência, tá bom? Que a gente trabalha fora, a gente tem nosso pequeno É que para tá cuidar. corrido. Demais. Tá corrido. Esse ano de 2025 começou a 1000 por hora, mas positivamente, né? Começou Que corrida, bom. mas começou bem. É. Mas sigam Não a gosto gente de nada lá morno. pra gente trocar uma ideia também, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa. Outra coisa, teremos convidados, né? Teremos convidados. É. Já certos aí pra próxima semana que a gente vai gravar. A gente não vai falar quem ainda. Tananã. Mas são Vamos pessoas próximas que vivem aí com, né? Tem a vivência Tem a vivência. do autismo. Autismo. Tem experiências com relação a trabalho. Isso. E como lidar com situações adversas aí, que a gente sabe que... Gente que começou agora, né? Estudando a área da psicologia. Sim. Pessoas que trabalham em clínicas. Mãezinha também, logo menos, né? Sim. E é legal porque o nosso intuito é esse. Buscar pessoas e trocar ideia. Trocar ideias, trocar experiências, experiência. Né? E o que for de útil passar para todo mundo, né? A gente espera que todos estejam gostando. Sim. Lembrando mais uma vez que isso eu vou sempre bater nessa mesma tecla também, que nós não somos donos da verdade, não estamos ditando regra nenhuma. A gente está falando simplesmente a nossa vivência, até porque, né, um dos motivos de a gente trazer outras pessoas de outras áreas, outras experiências, é justamente para a gente entender que, nossa, a gente ainda tem muito o que aprender. Então, a gente quer ter essa troca, né? O legal é que também as pessoas conversaram comigo, me corrigindo de algumas informações que eu tinha passado. Um monitor para autista. Eu falei, um monitor para cada autista. Na verdade, pode ser um monitor até para 2 ou 3, dependendo da situação da criança, né? Nível de suporte, né? Isso, o nível de suporte. Então, ratificando aqui, pode ser que a pessoa que deu o suporte lá para a criança tenha mais de uma criança para cuidar. Monitor? Um monitor para 7, 8 autistas, né? Também não dá. E a referência aqui também me passaram é assim, não tem como um médico fazer cirurgia em 2 pessoas ao mesmo tempo, né? Foi uma referência bem interessante que eu fiquei pensando bem, foi verdade. Então, para dar realmente a atenção que ele precisa, precisa ser uma pessoa específica que tenha conhecimento. Sim. Então é isso, é o que a Ana acabou de falar. A gente também está aprendendo muita coisa. Tá? Bastante. Então, e eu adoro esses retornos das pessoas corrigindo de forma positiva, né? Sim. Se tiver que falar alguma coisa também que não gostou do que eu falei, fiquem à vontade, né? Cada um tem a sua forma de reagir, de administrar o que está ouvindo e não tem problema nenhum. Gostando ou não gostando, a gente tenta passar o melhor que a gente tem para poder informar as pessoas e também se informar. Isso, utilizando as redes sociais. Aí isso é uma maneira positiva que a gente vê, né? Sim. De usar as redes sociais. Certo. Então, é isso, né? A gente está tentando fazer uns videozinhos um pouquinho mais curtos, é difícil, porque tem muito assunto sempre para falar. Mas eu queria agradecer desde já vocês terem ficado até o final assistindo o nosso vídeo. Se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve, clica no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se. Tá? Que a gente está conseguindo manter uma regularidade aí semanal de postagens de vídeo aqui no YouTube, né? De novo, com o intuito sempre de trocar ideia, trocar experiências, aprender também, ensinar o que a gente puder ensinar, né? Que eu acho bem importante a gente essa reciprocidade,
né? É uma via de mão dupla aí. Então, se você não é inscrito, inscreve no nosso canal, deixa aquele joinha, tá? Aquele likezinho, que assim, pra você, se for agora aí, você vai levar menos de 2 segundos para dar um like. Mas pra gente é muito relevante, até porque quanto mais interações nós tivermos nesse vídeo, maior a chance do YouTube recomendar esse assunto para outras pessoas, possivelmente também, que estão buscando esse assunto dentro do próprio YouTube, da plataforma. Então o próximo vídeo será já com uma pessoa, uma convidada. Sim. E aí a gente vai tentar trazer para vocês a vivência de cada um, mas você vai estar do meu lado da próxima vez, não na minha frente, né? Isso, então, mudar na frente um pouquinho. vai estar, a gente vai remanejar aqui para trazer o pessoal que vem, sem dar spoiler. Sem dar spoiler, é isso. Então, inscreva no canal, ativa o sininho, aproveita para receber a notificação dos próximos vídeos, tá bom? Aquele likezinho, comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você ficou até o final, escreve aí, hashtag Paz no Espectro, tá bom? Meio que o que a Ana Maria Braga faz no Mais Você, que é falar uma frasezinha que eu acho que é interessante sobre as redes sociais. Autismo não é tendência, é identidade. Que as redes sociais sirvam para incluir e não para distorcer, tá? E estamos todos juntos no mesmo barco, remando para frente sempre. É isso. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aqui. E a gente se vê na próxima. Até mais. Até.